palmas pra gente. Palmas, a gente merece. Cara, a gente merece, velho. Não é todo dia que eu tenho um ídolo neste sofá, cara. Eu tô tentando manter a normalidade, porque realmente, assim, eu já tive a honra de entrevistar nesses meus 27 anos de carreira, na TV e na rádio, todo mundo praticamente, tá ligado? Mas é legal, cara, porque eu sou muito fã de Michael Jackson, obviamente, mas eu virei muito fã do Rodrigo. Ô, louco, tá obrigado, ligado? mano. Isso é muito legal, cara, porque tu construiu uma história incrível em cima de um dos maiores humanos que já pisaram nessa terra, tá ligado? Cara, que bons ventos se trazem ao sul do Brasil. Cara, a gente tá aqui, a gente vai fazer show, a gente tem Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo. Pô, que legal. E aí a gente começa, amanhã tem Canoas. A gente No tá com Parque Shopping, show, né? Parque Shopping. Isso aí. É um show tributo ao Rei do Pop, show que a gente viaja, banda ao vivo, bailarinos, figurinos, efeitos, cenário, tudo a gente traz aqui e muito feliz. A galera sempre me recebe com muito carinho aqui no Sul. E já eu são me alguns considero anos uma de Sul, pessoa né? muito privilegiada de poder viver do que eu vivo, fazer o que eu faço e receber ainda o carinho que eu recebo. Cara, Então, que legal, porque aqui no Sul, obviamente, né? A gente sempre comenta aqui no Sul que a gente tem uma autossuficiência musical muito grande. sim, sabe? o cenário aqui é muito louco, porque é um cenário musical próprio, né? A gente meio que se autoabastece, sabe? Os nossos ídolos são daqui, sabe? Tipo, não precisa buscar ídolos fora. Mas tu é um cara que é unanimidade no sul do Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul. Quando rolou aqui a informação que tu vinha para o Parque Shopping, na hora, Simon, dá teus pulos. Porque o Simon participa contigo no programa de TV também, Simon, né, cara? Simon é um dos caras mais da hora que eu conheço. Sou suspeito. Todo mundo gosta do Simon, né? O Simon é uma unanimidade. O Simon é um labrador humano. Sabe o labrador? Todo mundo ama o Simon. Ele é um labrador, só que ele é um labrador em forma de homem, tá ligado? Todo mundo gosta do Simon, é um cara sensacional. A gente se conheceu gravando lá o Canta e... Pô, Foi o programa da Record? É um programa da Record, Canta Comigo. E, pô, o bom desse ramo nosso é que a gente acaba fazendo amigos de estrada e levando pra vida, né? Agora, essa tua ligação com o Michael começou muito antes do projeto que tem 14 anos, né? Não, muito antes. Eu comecei criança, como um fã mesmo. Nem imaginava que... Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei porque eu era muito tímido. Minha mãe me incentivava a dançar, porque, né, a pessoa tímida, ela tem que aprender a lidar com a timidez. A timidez não vai embora, ela aprende a lidar. Sim. E aí eu não imaginava que pudesse ser alguma profissão, pudesse virar algo sério. Era uma coisa que era um passatempo para mim. Então... eu nem imaginava que pudesse me levar para tantos lugares e, enfim, é um privilégio você viver Como as pessoas que têm essa questão da timidez conseguem na arte se expressar, né, cara? Cara, o que tem de artista que fala que é tímido, de só um pouquinho, tu tá no palco para milhares de pessoas, tá ligado? Eu acho que é uma forma de canalizar o nervosismo e, de repente, aquele traço teu te mantém seguro. Sim. Então você põe toda a tua energia ali. Pra mim era dança, eu dançava Michael, então era um lugar que eu chegava ali, tava deslocado, alguém falava dança. Era tipo, tá, tô com medo. Uma vez que você começa, aí você fala, ufa. E aí você... Viu que vai cair e te joga, né? Aí você se sentia calmo. Então, tipo, eu entrei, na verdade, na arte por conta da música, da dança. Da dança. E a música foi uma coisa que foi Primeiro acontecendo. veio o dançarino, depois o cantor? Primeiro eu comecei dançando e aí na adolescência eu comecei a fazer aula de canto. Na época que eu fazia aula de canto era uma coisa assim, muito mais até pra entender, né? Porque eu comecei dançando Michael, né? E a dança do Michael ela é uma dança que ela é muito peculiar, a questão musical ela é muito importante. Então eu comecei a fazer aula de canto, na época até pensando assim, um dia eu vou cantar. Mas eu não pensava cantar Michael, pra mim isso era um bloqueio ainda. Eu pensava, não, um dia eu vou cantar. E assim, comecei na verdade compondo minhas músicas antes de cantar Michael. Pô, legal, cara. E eu tenho um trabalho autoral. Esse trabalho é incrível. Eu sigo paralelo, mas eu comecei cantando antes de cantar Michael. Porque cantar Michael é uma coisa que por muitos anos eu tinha um bloqueio. Eu falava, não dá pra cantar Michael. Mas por quê? Porque você de não alcançar a genialidade ali? Porque eu pensava, eu considero o canto do Michael muito difícil e eu sempre achei que não soaria igual. E aí eu achava que isso seria um obstáculo. Até que um dia eu tive um estalo que eu falei, cara, ninguém canta igual ao outro, ninguém dança igual ao outro, ninguém se comporta igual ao outro. Então, eu dava um peso pro canto, porque assim, óbvio, né? Cantar, você tem que cantar direito, né? Claro. Não dá pra você se propor a cantar e chegar lá e Ainda mais ser Michael Jackson. desafinado e tal. Mas me destravou quando eu entendi que a dança também não é idêntica. Porque ninguém pode ser igual a você, você é único. Sim. Se alguém chegar e te estudar e falar, vou imitar.
vai ser uma imitação. Você não vai ser replicado. Então, quando eu entendi que isso era uma coisa geral, isso me deu uma desbloqueada para o canto, no sentido de aceitar a minha limitação. Então, eu canto, eu tenho que... se eu fosse cantar, seria minha voz. Michael tem que fazer aquele... Do you remember? Né? Ele soa diferente. E aí eu entendi o meu limite. Então, eu entendi aonde eu tenho minha limitação e aí aonde eu posso ir que eu vou valorizar essa semelhança. E óbvio que, como eu falei, né, o principal é a música. Então, eu tento timbrar como o Michael. Quando eu percebo que não vai timbrar, eu privilegio a música. Tá. Porque o show é isso. As pessoas vão para um show, elas querem ver o show. E tu foi obrigado a criar uma estratégia tua também, né? Pra poder, que bem que falou assim, tipo, privilegiar a música, aí na hora do canto, aí na hora da dança também. Sim. Cara, tu não tem a referência que tu tinha é do próprio Michael Jackson. Ninguém te ensinou a fazer o que tu faz. Não, sabe? Você vai, e é doido porque assim, você vai, é tentativa e erro. Então você erra, aí dá certo, aí você fala, achei um caminho. Tá. Né? O lado ruim é que você pode testar 1000 vezes no estúdio, 1000 vezes no ensaio. As primeiras vezes que você for fazer no palco ainda vão ser ajustes. Então, o lado ruim é que hoje em dia qualquer teste que você faz tá eternizado na rede social. E o faz o teste pra 12 mil pessoas na China, no Japão, tá ligado? Não é o Capu tocando aqui pra galera da rádio, sabe? Cara, isso que eu acho muito louco. Existiu um dia que tu teve um clique assim, não, vou levar isso pro palco. O que foi que teve um clique, teve um momento específico que disse, não, a partir de agora eu vou pro palco? Não, na verdade, assim, eu fui pro palco por uma questão muito de prazer, de querer imitar o Michael, de me divertir. E quando eu tava ali fazendo, eu pensava assim, pô, isso vai acabar. Na minha cabeça eu pensava, isso vai acabar. Na adolescência eu falava, puxa, isso vai acabar, vou ter que arranjar um emprego, vou ter que levar a vida de uma forma mais séria, não vou poder viver de um faz de conta e tal. E aí, conforme a coisa foi caminhando, e eu fui percebendo, né, lógico, era um mercado muito pequeno, eu fazia ali a festinha, a casa noturna, o barzinho. Mas era já com banda ou era só performance? Não, era só performance, dublando e tal. E aí eu comecei a entender assim, puxa, se eu fizer uma coisa um pouco maior, talvez eu possa fazer isso por mais tempo. Então, no início, a minha ideia era tentar... A missão era prolongar só o tempo. Era tão divertido fazer aquilo que eu queria fazer o máximo possível, porque eu pensava, vai chegar uma hora que eu vou ter que parar, porque é difícil, né, você viver da noite, viver de performance, porque era um mercado muito instável. Então eu pensava, pô, eu gosto tanto disso, mas eu não vou poder viver disso, porque isso não vai me sustentar. Então eu queria prolongar. Então, a diversão. Então aí eu comecei a ter bailarino e imaginar uma performance com começo, meio e fim. E aí eu comecei a arriscar cantar, inicialmente cantar no playback mesmo, ali o instrumental, e aí eu arriscava cantar uma coisinha ou outra, e aí eu via que algumas coisas iam muito bem, o público gostava e tal. E aí eu fui nessa, até que chegou uma hora que eu falei, e se eu montar um show? Não tinha banda ainda. Eu falei, pô, vamos montar um show, eu e minha mulher, vamos montar um show, eu, bailarino e um pendrive. Aí montamos e tal, eu falei, pô, isso daqui dá pra eu fazer umas casas noturnas e tal. Foi um momento que eu comecei também a gravar composições minhas, que eu pensei, acho que eu posso porque em paralelo tinha o cantor também acontecendo. Eu pensava, pô, acho que é uma hora de eu começar a exercitar isso, encontrar uma identidade minha. E aí foi quando, mais ou menos um pouco depois disso, o Michael partiu. E a gente teve a ideia de fazer um show de despedida. O show que eu faço hoje, na verdade, ele nasceu de uma ideia de ser uma despedida. Despedida do teu projeto. Porque eu pensava assim, o Michael se foi, ninguém mais vai querer... Nossa. Na minha cabeça era o oposto, entendeu? Na minha cabeça eu pensei, o Michael se foi, ninguém mais vai querer saber disso aqui que eu faço. Não tem mais valor isso aqui que eu faço, porque ele não vai estar mais aqui. Na minha cabeça foi o oposto. Então a gente ficou 2 anos montando um show aí com banda, e aí uma pesquisa toda de como fazer, a gente nunca tinha produzido, então a gente aprendeu, tudo que a gente sabe hoje a gente aprendeu tendo que fazer. Porque você chega num escritório, num produtor e fala, pô, eu quero fazer isso, o cara fala não, você vai em outro, não, você fala outro, não, você fala, pô, ou eu faço ou não eu faço, ninguém faz. Então a gente aprendeu fazendo, aprendeu produzindo, e aí assim, inicialmente a gente pensava assim, a gente deve fazer 2, 3 shows no primeiro ano, 2, 4, 5 no segundo. Pensando que já era uma despedida. E aí no terceiro, acabou, porque ninguém vai querer. Eu juro que eu pensava isso. Só que foi o oposto, cara. Do dia que a gente estreou até hoje, o projeto só cresceu. E assim, o Michael é um artista que eu sou apaixonado muito mesmo. É um cara que... eu sei que quando a gente fala que é muito fã, as pessoas acabam levando às vezes para um lado de um fanatismo cego, mas assim,
Eu realmente admiro demais a vida desse cara, o trabalho desse cara. E é um artista que agora a gente tem um filme falando bem, mas Agora. anos anteriores a Semanas gente atrás. tinha documentário falando mal, tentativa de cancelamento, acusação infundada. E ainda assim o show continuou crescendo. Então é um negócio que já há um tempo eu vejo e eu falo, como é que pode esse cara ter essa força, esse magnetismo de atrair público dessa forma, entende? E tu começou o projeto numa época que não existia tão forte o Instagram, Não, sabe? não A questão existia. do Spotify pra galera ter acesso fácil às músicas, num clique, cara, sabe? é muito doido que assim, quando a gente começou o projeto, eu lembro que ainda era o Orkut. Bah, E tava pra na- você jovem, os incas usavam pra se Vocês comunicar nem antigamente. fazem ideia do que é isso. E aí- CD também, os maias usavam. Começou ali o Facebook bombar e não tinha abertura para esse lance do tributo, né? O cover, lógico, sempre existiu o cover, mas o cover ele era sempre assim, o pub, o bar, a casa de show não queria receber. Então no início a gente tinha muita resistência, sabe? Tipo, muita casa de show do Brasil aí falou, não, aqui... Porque o meu sonho era assim, meu sonho é, cara, onde sei lá, onde se apresenta Ney Matogrosso? Pô. Onde se apresenta Roupa Nova? Sim. Pô, sei lá, Jorge Vercillo, eu quero pisar no mesmo palco que essa galera. E aí... Jorge Vercillo, semana que vem tá aqui, só pra constar. Jorge Vercillo Aguardem. Jorge Vercillo é um dos meus ídolos. Idem, assim. cara, E aí, idem. cara, eu pensava, meu sonho é fazer um show que eu possa pisar nesse palco. E aí a galera falava, não, aqui não é... Você viu quem a gente recebeu semana passada? Aqui não é casa pra imitador. E aí eu pensava, que doido e tal. Pô, pra imitador é sacanagem, né, cara? E aí acabou que, cara, a gente insistiu e a vida... Cara, se você insistir, trabalhar direito, se você não passar perna em ninguém, se você manter o seu olhar no foco e seguir, cara, a vida te recompensa, sabe? Porque aí, essas casas todas acabaram falando, tá bom, vem aqui. Agora, tu tem que esperar a agenda, meu brother, pra acontecer. Mas agora que tu que esnobou, vai na agendinha aí e vai esperar quando tiver a agenda liberada. Porque tá no Japão, tá na China, tá na sei lá, em Dubai, tá ligado? Agora, o mais legal de tudo, cara, é que eu acho que assim, claro, isso que tu falou é muito óbvio, né? Muito, muito certo. E tu faz com muita destreza isso de, tô focado, Agora, ao mesmo tempo, o que tu faz, eu acompanho teu trabalho há muitos anos, Muito sabe? obrigado. Cara, é uma coisa que a energia que tu desprende pro Michael, eu nunca vi alguém fazer. O quanto tu é um cara que, além de ser um cara que homenageia todos os dias ele no palco, tu é um cara que entende muito, pesquisa muito ele. Eu gosto muito de ler, cara. E reflete muito no teu show, né? Valeu. Eu gosto de ler muito. Eu sou meio nerd da vida do Michael, que eu gosto de ler. E aí, quando eu tô lendo um livro, às vezes o livro passa por um período da vida que eu falo, peraí, eu li esse algum outro livro. Aí eu abro outro livro, aí fico com 2 livros abertos assim, comparando. Aí, às vezes, essas oportunidades que a gente já teve de, né, dividir palco com pessoas que trabalharam com ele, eles falam uma informação que aí eu falo, cara, eu já li alguma coisa parecida. Que loucura, Então cara. eu fico cruzando essas informações porque eu não pude conhecer o cara. Então, eu acredito que todas essas coisas me ajudam a construir um Michael através dessas informações, e eu fico muito feliz que esse Michael que eu vou construindo, ele é muito parecido com o Michael que eu sempre achei que ele fosse, sabe? O cara que eu achei que ele era. É um artista que realmente é muito fora da casa, muito fora do comum. É um cara sempre de olho no que nunca foi feito, sempre de olho no experimental mesmo, sabe? E é um cara que experimentava e dava certo. E dentro de tudo isso, tratava todo mundo bem. E sabe que a gente percebe isso? Acho que enquanto as pessoas estavam vivendo o Michael Jackson, entendiam que ele era diferente, que ele era inédito, sabe? O que ele fazia, ninguém tinha feito. E depois de 6 décadas de história do trabalho dele, tu ainda acha inédito. Ainda. Sabe? Tu não vê alguém fazer... já tiveram 15 mil Sim. novos reis do... Cara, ninguém chega perto. E outra coisa, tu começou um projeto numa época que pra tu ter acesso a informações como tu tem hoje no YouTube, no Invis e tal... Não, cara, era... Como é que tu montou essa persona? Cara, a gente pegava VHS, aí pegava um DVD, cópia de um DVD. Às vezes o Michael chegava, eu sempre tiro sarro que a cópia da cópia da cópia, o Michael já chegava meio verde, né? Vai em 180p, tá ligado? Putz, ele chegava meio verde e tal. E aí, poxa, hoje o cara que fala, vou aprender a dançar Michael, você tem como ver vídeo praticamente 360. Tem tutorial disso Você na tem internet. você tem shows de todos os ângulos. Quando a gente começou não tinha isso, sabe? Então quando a gente você tinha pouquíssimas referências, e aí você tinha que ter o cuidado de olhar aquelas referências e, cara, às vezes uma imagem de 2 minutos que um jornal passava,
ajudava você a entender alguma questão de arranjo ou da própria coreografia, porque não tinha. Agora tem um monte de coisa. Só que tu é um cara muito privilegiado, né, cara? Porque teu trabalho foi tão bem feito, tu foi um cara tão focado em fazer o que tu faz, que tu chegou, o universo conspirou por consequência do teu foco em tu ter professores que te dizem como ele era, mano. É, a galera que conviveu com ele, né? Trabalhou com ele, gente que trabalhou com ele 15 anos, 20 anos. E que fala, olha, isso daqui ele queria que fosse assim, isso daqui ele queria que soasse assim. A intenção dele com isso aqui era assim, porque o Michael também testou muitas coisas na carreira dele e ele acabou criando uma forma do show ser apresentado que depois ele entendeu essa forma. E as turnês seguintes ele seguia essa forma porque o Michael falava que o bom show tem picos e vales. Então você leva a galera para um pico, traz ela para um vale. Leva para o pico, traz ela para o vale. Se você tiver um show com ápice só e um vale longo, é um show ruim, né? Você não pode... Na época não tinha a questão do celular, que hoje a gente fala, quando o show cai, a pessoa pega o celular, alguma coisa está errada. Na época do Michael, ele falava que se a galera pensar, puxa, é hora de eu ir no banheiro, você perdeu. Então ele controlava esse pico e esse vale. E é uma coisa que quando eu vejo os shows e tal, óbvio, a gente monta um show inspirado nele, mas eu tenho que passar aquilo para minha realidade. Então eu tenho que alterar ordens musicais e alterar introduções e criar formas daquilo fazer sentido para minha realidade. E aí a minha preocupação é a mesma de manter a galera nesse pico, nesse vale, para não permitir que a galera puxe o celular. Cara, isso é o mais horrível do mundo, tá ligado? Achando que de repente todo mundo pega... mano. Às vezes a gente testa músicas novas, assim, né? Vamos botar tua música, a gente aposta a falar essa música, a galera vai pirar. E aí eu falo que, assim, você vê só o público, né? Você tá do palco, você tá ligado. O público é aquela penumbra. Quando você começa a ver rosto, porque a galera acendeu o celular, aí você fala, puta, essa música não deu certo. Aí a gente fala, vamos testar mais umas 3 cidades. Puta, não deu certo, esquece, porque, tipo, é isso. Você não vê o rosto de ninguém, daqui a pouco você começa a ver o rosto do celular, você fala, essa música não deu certo. Cara, mas já parou pra pensar quantas tu já ensaiou do Michael? Quantas já aplicou no palco? Cara, de repertório a gente tem aí ensaiado, preparado, a gente tem... Seguramente a gente tem perto de umas 40 canções, Tá de sacanagem. É porque a gente reproduz 3 turnês. Tá. Então, cada show é uma turnê? Não, é que assim, a introdução do show é sempre baseada numa turnê. Tá. E aí essa introdução, ela tem músicas específicas. Aí, acabou a introdução, aí o show, digamos, é livre. Eu me permito botar a música que eu quiser. E algumas canções que a gente faz no show, por exemplo, a gente já fez Remember the Time, Rock My World, Butterflies. São músicas que o Michael nunca fez ao vivo, mas a galera pede muito. Então, assim, acho que se juntar tudo que a gente já fez, a gente já tá perto disso, porque, por exemplo, Jackson 5 sempre tem, porque tem que ter. Mas a gente, teve uma época que eu falava, cara, The Jacksons é um período tão bonito da carreira dele, né? Aquele período final dos anos 70, é tão lindo, aí a gente fala, infelizmente, no auge do Michael, ele tinha lá, eram tantos hits dele que ele não podia dar atenção para esse lado. Então a gente acabou fazendo uma visita no período de Jacksons. Então a gente botou Blame It on the Boogie no show, Shake Your Body, Heartbreak Hotel. Então, cara, e para mim é uma das coisas também mais legais, porque quando você vai botar música no show, você tem que destrinchar a música, né? Então aí você ouve, aí tem que gravar, a gente grava os backings, então aí você ouve os backings, aí você vê aquela viagem, como foi gravado aqueles backings. Aí algumas coisas, né, a gente tem uma banda, a banda é completa, são 4 músicos, bateria, baixo, guitarra e teclado, mas o Michael tem muito efeito, então muita coisa a gente tem que gravar, sequenciar. Né? E deve MVS, aí, quando você vai botar uma música nova, é um baita prazer que você vai fazendo essa viagem, essa pesquisa e tal, e aí você vê bastante coisa da época, aí você fala, caramba, esse Michael, né, esse Michael representa essa época. E outra, tu poder viver disso, dessa pesquisa, cara, dessa imersão, desse estudo de Michael Jackson. Eu me considero um privilegiado, porque eu falo que quando a gente é criança, todo mundo entende o que eu vou falar, porque assim, se você for homem, menino, quando você é criança, em algum momento da sua vida, se você veste a roupa do Homem-Aranha, do Superman, você acha que tem superpoderes. Se você for uma menina, quando você veste a roupa da princesa, você acha que você é especial. Quando eu era criança, o meu superpoder era o Michael. Então eu vestia a roupa de Michael. Então
de certa forma, eu cresci podendo viver um faz de conta. E eu acho isso um privilégio muito absurdo, sabe? Durante muito tempo da minha vida eu pensava, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tinha que estar fazendo outra coisa? O cara botou 12 mil pessoas no Japão e não tá fazendo a coisa certa, tá ligado? Gato, um minutinho de pausa aqui, porque é o seguinte, cara, meus parceiros do Aqualocos que entregam o Multimix pra vocês estão chegando pra contar que em qualquer estação do ano tu pode curtir as piscinas dele e eu já volto com mais Rodrigo Teaser. Não sai daí, um minutinho só, não sai daí. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva, faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Tava aqui vendendo peixe do Aqualocos pra ele, querido. Meu, o lugar mais legal do mundo, tá? A gente vai de helicóptero, tem cavalo, tem fazenda, tem hotel, tem piscina térmica e tal. Beijo, Aqualocos, seus vídeos que entregam aqui há tantos anos já essa parceria ainda que a gente tem com os nossos parceiros do Aqualocos. Agora, cara, é o seguinte, além do teu... Só pra lembrar, tá? Tu tem show agora no Araújo Viana, dia... Do Araújo Viana dia agosto? 19 de julho. Compromisso marcado de novo aqui, já é integrante, já é café pingado do cafezinho, né? Não vai conseguir fugir, porque o Simon sabe o telefone dele, então a gente vai ligar pra ele pra xingar, se ele não vier, tá ligado? Agora, cara, além disso, tem a tua carreira também, a tua carreira do Rodrigo. Cara, quando é que tu conseguiu tempo pra organizar a tua carreira solo? Você sabe que, na verdade, eu comecei, antes de ter o tributo, eu já tava gravando músicas minhas, mas eu não lançava. Porque eu não me sentia seguro ainda, eu achava que não era bem aquilo. Eu gravei músicas, cara, eu gravei música pra caramba e guardava, sabe? Aquele processo que, pô, muita gente... Depois sabotando, vamos combinar. Me sabotando, mas é parte da insegurança e tal. E aí, na verdade, desde 2015, assim, que eu lanço música esporadicamente e tal. E começou da galera que vai no tributo, curtir meu som, começar a pedir minhas músicas. Durante um tempo eu encerrava até o tributo com uma música autoral minha. Às vezes eu ainda faço isso. Mas aí eu comecei a fazer shows meus mesmo, de cara limpa, sem tamanho, com o meu repertório. E a galera tem ido, é uma coisa que me faz muito feliz, porque assim, o tributo, eu sei que ele é um show grandioso, a gente consegue viajar com uma estrutura e faz grandes shows, grandes lugares, né, grandes casas. O autoral é um outro rolê, é um rolê que eu tenho que alimentar aos poucos, entender aos poucos. Então, quando você tem pequenas vitórias do autoral, pra mim é um negócio muito emocionante. Volta pra coisa mais orgânica, né? Porque assim, cara, não é fácil fazer o tributo, não é fácil viver do tributo, mas, cara, você subir num palco e cantar Thriller, é jogo ganho. Cara, porque é 3 pontos em casa, tá ligado? É impossível alguém chegar e falar, não quero cantar Rock With You. Só que, pô, você botar, sei lá, 400, 500 pessoas numa casa e de repente ouvir as pessoas cantarem uma música que eu compus, isso pra mim é muito novidade. Sim. Isso pra mim ainda é novo. Então é uma coisa que, pô, ainda não é uma coisa que acontece com tanta frequência, mas quando acontece me emociona muito, que eu falo, essas pessoas sabem a minha música, sabe? Tipo, um negócio que eu falo, cara, então me faz entender que, tipo, essa galera tá aqui não só pelo Michael, mas também tá aqui por alguma coisa que eu também posso oferecer. Pra mim o quanto tem de Michael no teu show? Não, no autoral eu não... Não, eu digo, quanto tem não digo de influência, mas o cara vai ouvir o universo ali do Michael na tua composição? Na verdade tem muito, porque assim, eu acho que existe uma coisa que eu entendi no tributo, que é a verdade. Sabe? E assim, eu não sou o Michael. E eu não posso vender para as pessoas que eu sou. A minha verdade é que eu sou o Rodrigo interpretando o Michael. E eu acho que essa verdade foi a que me trouxe até aqui. Então, no autoral, eu busco manter essa verdade no sentido de que o Michael é minha influência, sabe? Então, assim, tem pessoas que escutam minha música e percebem a influência do Michael, percebem a influência do Jorge Versilo. Tem gente que percebe a influência, de repente, sei lá, sei lá, cara, de Ed Mota, já me disseram, que é uma coisa que eu também ouvia muito. Tem gente que percebe, sabe, Roupa Nova, já disseram, cara, essa música tem um quê de Roupa Nova? Eu falo, tem. Então, tipo assim, óbvio que a maior parte da minha influência é Michael, só que também ela fica orbitando naquele universo, que é um universo que orbita em torno do Michael. Então, tipo assim, tem um pouco de Justin Timberlake, tem um pouco de Neil, Usher, esses caras que esses caras vieram do Michael Jackson, tá ligado? Então, tipo, é meio que tudo... É meio que uma linguagem. A linguagem, digamos,
é uma linguagem semelhante, porque é isso, né? O Michael é um cara que ele é do groove e mesmo quando ele tinha toda a tecnologia que ele tinha na época dele na mão, ele não abria a mão daquele groove que foi o que fez ele se tornar Michael Jackson, que eu acho que é hoje o que, de repente, o que Bruno Mars faz hoje, o que até outros cantores fazem, assim, é isso. Os caras usam o que tem na mão hoje, mas vai ali, sem tirar bebe aquela fonte, usa aquele groove. Que é a gavetinha que tu falou lá, que abre, o cara abre a groove, o cara pega a música do Michael, destrincha. Ai, deixa eu compor. As coisas mais legais que eu faço no meu dia é achar na internet as músicas dele em canais. Nossa, e ficar ouvindo, cara, tem um é isso! Então, é bem o que tu falou. Às vezes a pessoa ouvindo no geral não percebe. Não. Mas se tu tirar, meu brother... Ei, não mexe no meu Michael. Se falar alguma coisa, tá fora do lugar. Exato. Sabe? E esses caras fazem isso, né? Eu acho incrível. É como se ele... Cara, é como se na hora de fazer o arranjo ali, ele pensasse assim, cara, vai ter pessoas que vão prestar atenção nisso. Vai ter pessoas que vão prestar atenção nisso. Ah, que legal. E assim, pra gente que ouve muito Michael, né... É gostoso porque chega uma hora assim, você deixa de ouvir muito tempo uma música, e quando você vai ouvir, você fala... Tô em casa de novo, tá ligado? Putz, esse som aqui... E é um negócio louco, porque o ouvido da gente... O ouvido... Quando você pega, né, tem muitas crianças, geração nova, ouvindo Michael, descobrindo Michael, isso também é uma coisa incrível porque vai meio que educando o ouvido, né? A criança que começa ouvindo Michael e que cresce ouvindo Michael... Ela não vai ouvir qualquer coisa. Cara, tu vira muito mais exigente. Cara. Né? A tua régua sobe muito. A régua sobe, não é qualquer coisa. Você vai ouvir porque aquilo, inconscientemente, você vai ouvir alguma coisa. Se tiver inferior, você vai falar, pô, isso eu não sei o que é, mas não tá legal. Às vezes não tá bem gravado, não tá bem mixado. Enfim, às vezes, né, infelizmente a gente tem aí... Hoje a gente enfrenta uma época que, cara, tem música que vai pro Spotify desafinada. Não, o cara grava no banheiro o negócio, e pior que bomba. Bomba tá muito, cara, é inexplicável. Aí às vezes você escuta e você fala, cara, isso tá errado, tá desafinado. Porque eu fui doutrinado por um outro padrão. Tá e ligado? Aí, tipo, não é uma questão de julgar, não é uma questão social, não é nada disso. É uma questão que eu penso que, assim, a música tem que ser tratada com respeito. Isso nos shows deve ser muito louco pra ti ver pai chegando com o filho e os dois entendem muito de Michael. Cara, é muito bonito. Ligado? Cara, às vezes eu vejo vô, pai e filho. Putz. E é assim, é emocionante porque às vezes você vê gerações diferentes juntas se emocionando. Ah, que irado. E assim, como é que você vê, né, eu acho que agora são 17 anos que o Michael foi. Como é que você pode ver um moleque de 6 anos cantar I'll Be There? E conhecer a fundo Como é que você viu um moleque de 7, 8 anos cantar Rock With You? Obrigado, pai e vô, que fez isso. E o molequinho fica, Wanna Rock With You. E aí você vê do lado do pai e o pai, Cara, você vê aquilo, pô, várias vezes eu tô no show me emocionando, porque eu falo, pô, essa é a imortalidade do artista, né? O artista se vai... E a imortalidade dele é isso, é a nova geração descobrir, e aí você... Cara, tem muitos momentos bonitos no show assim, porque é isso. Cara, inclusive, quem quiser se emocionar junto comigo, junto com ele, junto com todo mundo que vai curtir o show, amanhã Em Canoas, no Parque Shopping em Canoas, depois Caxias do Sul. Caxias do Sul e depois Passo Fundo. Passo Fundo, cara. Mano, velho. Pô, obrigado, palavras, cara. Eu que agradeço. Agora espero no show. Isso quer dizer, eu vou estar no show, mas agora eu vou te ter uma cópia da chave, tá? Da porta aqui. Sempre que passar por perto, tu não é louco de não vir no cafezinho, não vir no Multimix. Vou assar uma carne pra ti. Te devo uma carne, um churrasco aqui. Chega aqui antes, mostra que a gente uma carninha, tá ligado? Pô, nosso presidente também é muito fã aqui também de Michael Jackson. A gente toca uma ideia. Pô, e, cara, obrigado, muita merda demais. do show, vai ser obrigado um show de verdade. lindo. Tamo juntão. Carinho, e Araújo Viana também. Obrigado. Araújo Viana, 19 de junho. Estaremos aqui. Então, dia 18 ele vai estar aqui de novo. Eu sou muito grato ao público daqui que me recebe com tanto carinho. Pô, galera do Rio Grande do Sul, sem palavras, desde o início do projeto, abraçou, tem carinho por mim. É uma galera que está sempre nas redes me incentivando. Legal, cara. E eu só tenho a gratidão à galera. Vai meter um show de Michael de bombacha. Já viu? Imagina um show. Michael de bombacha por baixo, tá ligado?